São 6 horas e 22 minutos, mas como eu disse, todo o nosso time segue mobilizado nessa cobertura importantíssima aqui. Nós vamos conversar agora com o nosso editor de internacional, Diego Pavão, que desde a madrugada, não é, Diego, está acompanhando a movimentação dos ucranianos pelos corredores humanitários no país. A Rússia garante que agora está respeitando e não está atacando nem as cidades e nem o caminho, o trajeto dessas pessoas até lugares mais seguros. Bom dia, Diego. Bom dia, Rafael, Elisa. Olha só, a gente vai mostrar no mapa agora algumas das rotas principais aí que esses refugiados, que esses civis vão fazer hoje. A perspectiva hoje para retirada de civis é um pouco melhor. Inclusive, agora há pouco a gente recebeu a confirmação de que já existem alguns civis saindo de Mariupol, lá no sul da Ucrânia. Vamos dar uma olhada no mapa agora. Aqui a gente vai aparecer para a gente aqui algumas das rotas desses refugiados. Vamos olhar aqui. Então aqui, Mariupol, ao sul, é uma cidade importante para receber esse corredor humanitário e esse cessar-fogo nesse momento, porque foi uma cidade constantemente bombardeada nos últimos dias. E por causa disso, a gente tem, claro, muitos mortos, muitos feridos, mas também uma situação humanitária se agravando cada vez mais aqui. Por causa dos bombardeios, não chegava ajuda médica, não chegava suprimentos básicos, suprimentos, alimentação, água, pão. Então, por isso, Mariupol, numa situação muito complicada e que agora a gente consegue receber uma confirmação aqui das autoridades da Ucrânia, dizendo que já existem carros saindo aqui de Mariupol. A Ucrânia criticou a Rússia nos últimos dias porque, segundo a Ucrânia, ônibus, caminhões, veículos que carregavam ajuda humanitária, inclusive com profissionais da área de saúde, que se dirigiam aqui para Mariupol, foram atacados nesse caminho. Agora, o que a gente sabe é que alguns civis estão saindo de carro, e essa informação que chegou agora do prefeito, inclusive, de que alguns civis estão saindo de carro dessa cidade. Isso ainda precisa de uma confirmação mais oficial. A gente vai ter em breve, nas próximas horas, esse começo dessa saída dos civis. Outra cidade aqui para a gente chamar a atenção é Sumi. Sumi, inclusive, já liberou civis ontem. Cerca de 5 mil pessoas conseguiram sair da cidade ontem. E aí, esses civis estão indo aqui para Poltava, essa cidade na região mais central aqui da Ucrânia. Esse corredor humanitário que começou hoje está mantido hoje, é o que se sabe até agora, inclusive de autoridades da Ucrânia. Outra cidade aqui para a gente chamar a atenção, Kiev. Kiev ainda não sofreu uma invasão de fato dos russos. O que aconteceu em Kiev nos últimos dias foi que alguns ataques à distância aconteceram aqui na capital ucraniana. A gente tem um longo comboio russo circulando Kiev nesse momento. O que a gente sabe pela inteligência ocidental é que esse comboio estaria parado no momento, mas pronto para agir. A gente não sabe quando de fato essa invasão a Kiev vai acontecer mesmo. O corredor humanitário proposto aqui para Kiev seria para essa cidade de Gomel, que é a cidade aqui em Belarus, aqui ao norte, uma cidade inclusive que recebeu a primeira rodada de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia lá na semana passada. Esse aqui seria um corredor humanitário proposto pela Rússia. Acontece que a Ucrânia tem rejeitado essa proposta de que civis deixem cidades da Ucrânia e vão em direção a territórios como Belarus ou a própria Rússia. A Ucrânia não quer que os civis, que seus moradores, seus cidadãos, por exemplo, vão para um país ou para um aliado desse país que está realizando a ofensiva. Não se sabe o quão seguro essas pessoas podem estar em lugares como esse. Então, essa é a crítica da Ucrânia à Rússia nesse momento. Diego, sim, não tem nenhum corredor pelo mapa aí que você está mostrando. Estava me lembrando aqui, o presidente da França reclamou, não é, da sugestão feita pela Rússia de mandar refugiados ucranianos para a Rússia ou para Belarus, que são territórios agora inimigos da Ucrânia, né? Como você lembrou, a vítima do ataque não quer se abrigar no território do inimigo, mais ou menos óbvio e natural, né? Muita crítica na Ucrânia, mas também muita crítica na comunidade internacional. O presidente francês Emmanuel Macron falou sobre isso, né? Não há, pelo mapa que você está mostrando aí para a gente, não tem, por exemplo, de Kiev, nenhum corredor formalizado de escape para esses civis, por exemplo, em direção para a Polônia, para onde mais da metade de quase 2,5 milhões de refugiados saíram. Para lá não tem garantia de que as pessoas que estão deixando a Ucrânia em direção à Polônia não podem, eventualmente, no meio do caminho, serem atingidas por um bombardeio. Não tem essa rota.
Essa rota formalizada ainda não. Eu digo formalizada porque essas rotas são propostas e são aceitas entre os dois países. Por exemplo, essa rota aqui, essa rota ativa que a gente vê aqui, Sumi-Poltava, foi aceita entre os dois países e já está ocorrendo desde ontem, inclusive. A gente tem um fluxo, sim, um corredor humanitário que vai de Kiev até Poltava também, além aqui de Gomel, porque existem pessoas que preferem ir para uma outra cidade ucraniana do que entrar num país que apoia essa ofensiva, como Belarus, que é um grande aliado dos russos. Agora, a gente não tem mesmo um corredor formalizado ainda entre Kiev e Polônia. O que pode acontecer, por exemplo, essas pessoas de Kiev chegarem aqui a Poltava e de lá tentarem uma viagem até a Polônia. O que a gente sabe sobre essa parte do território aqui é que esse oeste da Ucrânia nesse momento, não tem tanto a presença de tropas russas agora. Isso, claro, se a gente for comparar com essa região aqui ao norte e também com o sul da Ucrânia. A gente sabe que aqui, por exemplo, vários ataques registrados. Aqui também nessa região, Sumi e Kharkiv, também vários ataques registrados. E a gente tem aqui essa região com menos ataques ou com menos influência da Rússia nesse momento. Inclusive, Lviv, que o Matias Brotero mostrava até agora, é aqui nessa região. Uma cidade que tem recebido um fluxo importante de refugiados ucranianos, que inclusive tem pedido ajuda internacional para acomodar todo esse fluxo, porque Lviv está numa situação um pouco melhor em relação às outras cidades ucranianas, principalmente se a gente for comparar com essa parte do mapa. Então, uma rota formalizada ainda entre Kiev ou Poltava e Polônia, a gente não tem ainda. Essa viagem, a gente sabe que existem sim pessoas tentando essa viagem, mas essa não faz parte desse corredor humanitário que foi formalizado entre os dois países. A gente recebeu a confirmação agora há pouco também que a Polônia, então mais uma confirmação de aumento do fluxo de refugiados, a Polônia acaba de informar que mais de 1.300.000 pessoas chegaram à Polônia fugidas da guerra na Ucrânia. Esse número de refugiados com certeza vai aumentar. Hoje a ONU já informou, inclusive, que pode chegar na casa dos 2.200.000 ainda hoje, até porque a gente vai ter um fluxo, felizmente, né, porque essas pessoas vão poder sair de uma zona de guerra ativa, mas a gente vai ter um aumento de refugiados à medida que essas cidades vão esvaziando e liberando civis para saírem em segurança por meio desses corredores humanitários que foram acordados entre os dois países. Ou seja, esses quase 2.200.000 pessoas que já saíram por meio de corredores que não são oficializados, não é? Saíram por meio de trens ou de ônibus que vão levando essas pessoas, ainda sem ter um corredor oficializado. E isso reforça ainda mais o que você disse, não é, Diego? De ser um território que ainda não tem tanta ocupação russa, de que não há ainda tanta confusão, tanto ataque, tanta gente se ferindo, porque mais de 2 milhões de pessoas conseguiram já deixar, independentemente da existência desses corredores. Agora, o perfil desses refugiados, há quem tenha parentes fora da Ucrânia, boa parte deles não tem ninguém. Chega lá e tem de receber assistência dos países locais. O próprio deslocamento dentro da Ucrânia, você disse que algumas pessoas saem de uma cidade e vão para outras cidades também ucranianas, porventura podem ter parentes, outros locais onde se sentem mais seguros. Esse perfil vai mudando bastante, não é? É a ajuda dos países externos e também o próprio território ucraniano vendo esse deslocamento local, não é? Exato, Elisa. A gente tem sim um fluxo importante de refugiados internos. Pessoas que saem de cidades da Ucrânia com muitos ataques, a exemplo de Mariupol e Kharkiv, por exemplo. Pessoas que saem dessas cidades e que vão para outras onde a situação é melhor. Por exemplo, esse corredor aqui para Poltava é uma cidade onde a situação é melhor em relação a essas cidades aqui nessa região. E, claro, Lviv também é uma cidade que não tem, como eu disse, tanta influência das tropas russas. A gente sabe, por exemplo, que aqui em Mariupol, aqui tem uma rota desenhada, vou até chegar um pouco mais para trás, tem uma rota desenhada aqui entre Mariupol que vai para Rostov-on-Don, que é uma cidade bem na fronteira com a Rússia. Existe essa rota também, mas há uma proposta, inclusive, de Mariupol, para que essas pessoas em Mariupol saiam e vão para a cidade de Zaporísia. A cidade de Zaporísia é onde fica aquela usina nuclear que foi tomada pelos russos. Apesar de haver essa ocupação russa, é uma cidade que tem
registrado menos ataques. Essas pessoas estariam mais seguras em Zaporizhia do que em Mariupol. Até porque Mariupol, como eu disse, foi alvo de ataques nos últimos dias e a situação em Mariupol vai se deteriorando a cada dia por causa da falta de suprimentos e de ajuda médica. Então, com esse corredor humanitário, esse cessar-fogo aqui aberto em Mariupol, é possível sim que a gente veja uma quantidade maior de ajuda humanitária chegando em segurança para ajudar essas pessoas que decidiram ficar nessa cidade, né? Esse corredor humanitário é muito importante para isso, não só para a retirada de civis, mas para a entrada da ajuda humanitária para quem fica nessas cidades, porque tem sim pessoas que decidem ficar nessas cidades, até para lutar, como foi o caso, né, do próprio governo ucraniano convocar muitos homens de 18 a 60 anos, né, todos na verdade, a lutar contra a ocupação russa nesse momento. Elisa.